This call is now being recorded. Bom dia, tarde ou noite, primeiro ano, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa aula, né? Essa é a nossa aula da 7ª semana de filosofia, ok? Eu já passei nas salas, quando eu passei ao longo da semana, eu já fiz uma pequena introdução a respeito do conteúdo que a gente vai trabalhar, né? Eu já iniciei com vocês o caderno de apoio da terceira unidade de filosofia e a gente vai trabalhar com ele, tá? Eu vou deixar a tarefa para vocês lá no Google Classroom, junto com essa aula e o roteiro, e também o caderno de apoio, ok? Mas vamos direto para a nossa aula, né? Vamos pegar aqui o nosso caderno de apoio. Ele vai chegar aí para vocês. Pronto, chegou. Então nós temos lá, nós começaremos aqui esse assunto na trilha 8, né? O tema é a compreensão do discurso como organização lógica. E aí nós temos o ponto de encontro. No ponto de encontro, temos aquela fala inicial onde você é convidado a receber mais uma semente no jardim do conhecimento e cuidar dela, né? E aí, ao final do texto do ponto de encontro, ele informa que a temática dessa trilha será a compreensão do discurso como organização lógica, né? Aí você fala, poxa, que coisa complicada, compreensão do discurso como organização lógica. Sim, identificar no falante as estratégias de persuasão e entender o debate de ideias como a via civilizada para equacionar problemas cotidianos. Basicamente, a gente vai tentar compreender como cada um elabora o seu discurso de maneira sensata, de maneira lógica, buscando uma razão para poder persuadir as pessoas a respeito do que elas querem que seja feito, ok? No Botando o Pé na Estrada, a gente tem 3 questionamentos. Você já deve ter escutado a expressão é lógico, não? Quem nunca ouviu essa expressão, né? É lógico, ou isso aqui não tem lógica, né? As pessoas falando. É uma maneira de dizer que, poxa, isso aqui não há razão para isso. Ou dizer, pô, tá vendo? Isso aqui é lógico, quer dizer, isso aqui eu tô com a razão. O que significa isso em termos filosóficos? Também é uma questão para que vocês possam pensar. Como podemos organizar nossos argumentos numa discussão? Organizar os argumentos de que forma? Em uma sequência que tenha, que tenha lógica e que a pessoa possa compreender sem grandes dificuldades. Tá? Vamos ver então o Lendo as Paisagens da Trilha. Observe atentamente as 3 imagens a seguir. E aí nós temos figuras 1 e 2. Dei também uma mostrada em sala de aula para vocês, até falamos a respeito dela, né? A figura 1, alguém fazendo um discurso, uma mulher fazendo um discurso. No número 2, 2 pessoas aparentemente conversando, discutindo, né? Debatendo. Os temas ali são as imagenzinhas do fundo, os temas são variados, o que mostra que um aparentemente teve uma ideia e o outro está ali com as engrenagens funcionando para poder compreender o que está sendo dito e participar também, né? E apoiar, concordar ou discordar do que está sendo dito. No último aqui, na figura 3, também uma imagem de um mecanismo funcionando. Se o nosso cérebro fosse desse jeito, alguns problemas seriam fáceis de consertar, mas não é. Então, a imagem nos mostra isso, né? As engrenagens trabalhando. Então, quando a gente está pensando, quando a gente está elaborando o discurso, o nosso falar, para interpelar alguém, para conversar com alguém, para tentar convencer alguém de alguma coisa, esse é o momento em que o nosso cérebro funciona, né? Esse é o momento em que ele está ali trabalhando, se ajustando, utilizando hipóteses, cancelando coisas que eu penso em dizer, mas aí eu vejo que não vai dar bom, então eu desisto, buscando novas opções, novos argumentos, né? Seria basicamente a ideia. Diante da sua compreensão, qual a ideia apresentada na sequência das 3 imagens? Analise e elabore uma resposta escrita
pode ser no seu caderno. Não esqueça de identificar o conteúdo da trilha. O conteúdo e a trilha. Bom, eu não solicitei que vocês fizessem isso, tá certo? Vamos aqui ao explorando a trilha. Leia os textos abaixo com muita atenção. Na verdade, nós vamos... eu fiz uma divisão e nós vamos até esse texto na aula de hoje. E na aula da semana que vem, a gente vai partir para a segunda parte da trilha, ok? Então, aqui nós temos o título do nosso texto 1, o que é lógica, entre parênteses, instrumento do pensar. Aí o texto começa dizendo o seguinte: imagine uma discussão em que um adolescente insiste em sair e sua mãe se recusa a deixar. Ao pedir explicações, a filha recebe como resposta um redondo não e se aborrece, pois odeia quando a mãe diz sim e não porque não. A adolescente reclama porque deseja ser vista como adulta. Ela quer apenas que a conclusão, portanto, você não pode sair, venha antecedida por argumentos que justifiquem o impedimento. Isso porque somente assim ela também poderia usar seus contra-argumentos. Foi o que conversamos em sala. A adolescente deseja que a mãe forneça argumentos para justificar a negativa que impede ela de sair, para que nesse momento a adolescente possa usar seus contra-argumentos e tentar convencer a mãe do contrário. Tá? Embora as discussões sejam importantes nas relações humanas, em muitas delas o que interessa nem sempre são o rigor e a correção do raciocínio, mas o aspecto psicológico do discurso com os quais pretendemos persuadir o outro a respeito de nossas posições. O que diz aqui é que, em alguns casos, o rigor e a correção do raciocínio, eles ficam de lado, né? E o que pesa realmente é o aspecto pedagógico, ou psicológico, pedagógico, é o aspecto psicológico do discurso. Nesse momento, é que normalmente quem consegue impor melhor a sua vontade acaba vencendo a disputa. É assim que a adolescente quer persuadir sua mãe. O político tenta convencer o eleitor, o advogado defende seu cliente, um publicitário atrai o consumidor para comprar um produto. Então, aqui são apenas alguns exemplos de pessoas que precisam ter um bom discurso, né? Ter um raciocínio lógico, trabalhar com a razão para poder obter êxito naquilo que elas fazem. Sob esse aspecto, aí foi demais aqui. Sob esse aspecto, constatamos que muitas vezes o político pode, a partir de enunciados que não são verdadeiros, ou o advogado pode desviar o assunto para proteger seu cliente. Isso aí a gente pode dizer também que é a manipulação da informação, né? Então você faz uso de frases, você faz uso de ideias, você expõe isso falando e pode ser que em algumas vezes isso não seja verdadeiro, mas como você tem o tato de utilizar aquilo a seu favor, você acaba fazendo uso, e no caso do advogado, para proteger o cliente, né? Exagerando um pouco, lembramos o pensador inglês, eu acho que é Chesterton, o nome dele. Para quem o pior louco é aquele que perdeu tudo menos a razão. Por que será que ele diz isso? O pior louco é aquele que perdeu tudo menos a razão. Porque o que nos mantém vinculado à realidade é a razão. Então eu só tenho noção de que eu perdi as coisas quando a minha razão está funcionando direitinho, digamos assim. Então, enquanto eu tenho razão, eu consigo sentir a perda das coisas. Mas quando eu perco a razão, aí agora nada mais faz sentido, porque a mente já não se liga mais a nada, né? Basta lembrar que um paranoico é capaz de desenvolver um pensamento coerente e chegar à conclusão de que está sendo perseguido, mas sustentando o enunciado cuja verdade depende somente de sua imaginação. É, como eu disse em sala de aula, é possível que em determinados casos as pessoas que têm algum tipo de paranoia elas desenvolvam um senso de perseguição, né? Ela acha que está sendo perseguida, então ela começa
com base em um barulho que ouviu no quintal, achar que alguém está entrando ali para pegá-la, ou coisa do tipo, ou achar que todo mundo está contra ela, falando mal dela e por aí afora. Né? Mas isso é uma paranoia, isso é um problema de saúde que deve ser tratado. Portanto, a lógica faz parte do nosso cotidiano. Na família, no Brasil, ó, na família, no trabalho, no lazer, nos encontros com amigos, na política. Sempre que nos dispomos a conversar com as pessoas, usamos argumentos para expor e defender nosso ponto de vista. Sempre que a gente conversa com alguém, a gente tenta expor o nosso ponto de vista, né? E o mais correto é fazer valer isso através da lógica de pensamento, estruturando o que a gente está dizendo de forma racional, mostrando para a pessoa que tem uma coerência naquilo que a gente está dizendo, que a gente está trabalhando com a razão e é, e que aí é importante para que a pessoa possa nos entender, tá? Que os nossos argumentos têm validade. Se eles têm razão, eles têm validade. Se eles têm validade, eles estão mais próximos da verdade. Se a lógica é um instrumento necessário para as mais simples discussões, tanto melhor se soubermos o que sustenta nosso raciocínio, o que os torna válidos e em que casos são incoerentes. O estudo da lógica serve para organizar as ideias de modo mais rigoroso, para que não nos enganemos em nossas conclusões. Bom, e aí ele fecha falando a respeito da lógica como um instrumento necessário para quem vai trabalhar com o discurso, para quem vai trabalhar com a fala. Afinal de contas, a gente precisa estar estruturando o pensamento de forma lógica, de forma racional, para que as pessoas nos entendam, tá certo? Lógica é um termo derivado do grego logos, né, razão. O sentido primeiro do logos é palavra, linguagem, o que remete à linguagem como expressão do pensamento, né? Então é isso. Nesse momento a gente vai parar essa apresentação do caderno de apoio e aí eu vou passar para uns slides que eu localizei aqui no material, né? Consegui trazer para vocês, para a gente ver a lógica de uma forma mais simples, digamos assim. Slide mestre. Não, não era para exibir slide mestre, perdão. Modo exibição de tela. Isso. Tá aí. O que é lógica? A lógica surge como parte da filosofia, estudando o formato do pensamento. Olha só, estudando o formato do pensamento. Ela analisa o modo como relacionamos as informações e concluímos de forma correta. Então, o que a lógica estuda? Bom, a análise que a gente faz dos argumentos, né? E como a gente relaciona essas informações. Ela serve como ferramenta do pensar a verdade, né? Se eu penso dentro de uma lógica, obviamente meu raciocínio é lógico, eu estou trabalhando com a razão e isso me aproxima muito da verdade. Para entender o que é lógica, você ainda precisa conhecer suas aplicações. E aí nós temos, qual é o conceito de lógica? O primeiro você já deve conhecer do dia a dia. Pensamentos racionais para chegar a um conhecimento objetivo. Então, não adianta eu tentar chegar a um conhecimento objetivo se eu não estabelecer uma cadeia de pensamentos racionais, ok? Quando algo tem lógica, quer dizer que faz sentido. Por isso a expressão é lógico. Alguém lhe pergunta alguma coisa, você fala assim, não, é lógico que é assim. Ou seja, você está querendo dizer para a pessoa que aquilo que ela está lhe perguntando faz sentido, né? Isso veio da palavra grega logos, que nesse contexto pode ser traduzida como razão, palavra ou fala de argumentação. Ela também pode se referir à área da filosofia que estuda o formato em que colocamos as frases para ver se são válidas ou não. Esse colocar significa é o momento em que organiza as frases, e as frases podem ser entendidas também como as nossas ideias. Então, é no momento que a gente faz essa organização para a gente ter certeza que se aquilo que eu estou estudando, se aquilo que eu estou pensando é realmente válido ou não. Se aquilo realmente tem lógica, se aquilo realmente atende a um raciocínio lógico ou não. A lógica não é algo criado pelo homem, mas foi descoberta.
Desde que existe racionalidade, há lógica. Então, se eu penso de forma racional, eu penso de forma lógica. E eu consigo estabelecer a lógica entre meus argumentos, entre um fato e outro. Isso é perceptível ao observar a ordem que predomina na natureza e na própria mente humana. O primeiro a notar a lógica foi Aristóteles. Ele escreveu diversos tratados e informações sobre isso que foram aprimorados durante a Idade Média e chegaram até nós hoje. Isso é só história. Só história que eu quero dizer é título de informação histórica, né, para entender. A lógica aristotélica, também conhecida como lógica clássica, tem como base os princípios racionais. Para ele, qualquer conhecimento real é verdadeiro e universal. Então, se o conhecimento é real, isso significa que ele é verdadeiro, ele é verdade e é universal. Então, deveria respeitar os princípios lógicos. Assim, a lógica passou a ser compreendida como um instrumento de como pensar de maneira correta. Então, a lógica indica se eu estabeleço meus pensamentos em relação a um determinado tema de forma lógica, indica que eu estou utilizando a lógica como um instrumento para pensar de maneira correta. Porque quem tenta pensar e não estabelece para o seu pensamento em relação a qualquer tema, não estabelece uma forma racional, forma lógica de relacionar as ideias, de pensar aquilo, não consegue trabalhar de maneira correta. Qual a importância do estudo da lógica? A lógica é essencial para procurar a verdade no nosso dia a dia. É com ela que conseguimos identificar as ações corretas a serem tomadas. Além disso, sem ela, o pensamento filosófico, a computação e as tecnologias atuais não teriam sido desenvolvidos. Bom, a lógica trabalha na base de tudo. É ela que nos posiciona em direção à verdade, em direção ao conhecimento, né? O que é lógica na filosofia? A lógica na filosofia é uma área que estuda o formato dos enunciados, o formato das frases, das ideias e as suas regras de formação, né? O foco não está na veracidade de uma frase isolada, ou seja, eu não vou me preocupar com a verdade de uma frase, mas se o modo como você relaciona ela com as outras faz sentido. Então eu não me preocupo com a veracidade de uma fala. Eu me preocupo sim se essa fala está devidamente encadeada, relacionada com outras ideias e se isso faz sentido. Se isso fizer sentido, mostra que eu estou trabalhando dentro da racionalidade, logo tem uma lógica naquilo que eu estou fazendo. Assim, o foco está na estrutura, na estratégia, na forma. Quando isso acontecer, dizemos que a frase é logicamente válida, ou seja, se eu consigo relacionar uma a outra de maneira lógica, de maneira racional, e aquilo faz sentido para mim e para outras pessoas, logicamente aquele meu pensamento é válido. Tá? Como funciona a lógica? Você já deve ter feito testes de raciocínio lógico. Eles avaliam a habilidade de raciocinar de maneira lógica, ou seja, de forma que faça sentido. Essa frase é bem interessante. O que é raciocinar de maneira lógica? É raciocinar de forma que faça sentido. Só isso. É por esse caminho que a lógica que a lógica ainda seja usado como argumentos, premissas, declarações, afirmações ou negações. Então, a lógica é utilizada para pautar todos esses itens. Em uma argumentação, aquilo que é dito está em forma de frase, logo possui sujeito, verbo e predicado. Nesse contexto, deixamos de lado o termo frase e chamamos de proposição ou premissa. Tá? Então, a gente não vai falar mais frase, e sim usar a ideia de proposição ou premissa. A partir da análise de proposições, tudo o que é dito em uma argumentação é a conclusão de um pensamento que avalia se as relações possíveis são existentes e têm sentido. Quando eu analiso as minhas proposições, as minhas premissas, eu vou avaliar se elas estão devidamente relacionadas, se aquela relação estabelecida entre elas me conduz num caminho de racionalidade,
e se isso acontecer, aquilo para mim vai fazer sentido. Tá? Assim, chegamos à conclusão nova que não está diretamente escrita nas duas primeiras premissas, isto é, chamado de silogismo. Não entendeu nada? Não entendeu nada? Veja. Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Nós temos aqui três premissas. Tá? A primeira premissa qual é? Todo homem é mortal. Ou seja, todo homem morre. E quando a gente cita aí homem, não é especificamente só pessoas do sexo feminino, né? A gente está falando de homem no sentido geral. Todo homem é mortal. Ponto. Vocês concordam com isso? Que todo homem morre ou vai morrer? Sim. Aí ele diz: Sócrates é homem. Quem é Sócrates? Qualquer pessoa, pode ser até um filósofo. Mas Sócrates é homem. Bom, se Sócrates é um homem e todo homem é mortal, logo, aí nós vamos para a premissa número 3, logo, Sócrates é mortal. Ora, se todo homem é mortal e Sócrates é homem, Sócrates também é mortal. Então, eu estabeleci aí um raciocínio lógico para chegar à premissa, para chegar à ideia de que Sócrates é homem e, por ser homem, ele é mortal. Questão: considere a afirmação. Se hoje é sábado, amanhã não trabalharei. Essa é a afirmação, ok? A negação dessa afirmação então eu quero agora qual a negação dessa afirmação. E aí nós temos: hoje é sábado e amanhã trabalharei. Hoje não é sábado e amanhã trabalharei. Hoje não é sábado ou amanhã trabalharei. Hoje não é sábado, amanhã trabalharei. E se hoje não é sábado, amanhã não trabalharei. A alternativa correta é a A. Desculpe. A alternativa correta é a A. Hoje é sábado e amanhã trabalharei. Vamos ver a explicação? A questão apresenta uma proposição condicionada do tipo se e então. Apesar do conectivo então não aparecer explícita na frase, nesse tipo de proposição apenas se assegura que quando a frase entre o se e o então for verdadeira, a frase depois do então também será verdadeira. Tá? Então, a ideia básica é o seguinte: como diz aqui, ó, se hoje é sábado, amanhã não trabalharei. A negativa está na segunda frase. Né? Hoje é sábado e amanhã não trabalharei. A negativa está lá. Então, quando você diz hoje é sábado e amanhã trabalharei, você encontrou a resposta correta. Ok? Eu vou parar aqui essa apresentação e vamos pegar o nosso roteiro. Ele vai chegar aí para vocês. Bom, tá aí o nosso roteiro, né? Semana 7 e trilha 8, terceira unidade. Aí é a data. E aí eu coloquei os itens lá do ponto de encontro, botando o pé na estrada, lendo as paisagens da trilha, figura 1, 2 e 3, explorando a trilha, né? Texto 1 é lógica e os slides que eu acabei de mostrar. Qual é a tarefa de vocês? Responder as questões do quiz envolvendo os exercícios de lógica. E aí nós temos aqui, ó, do tipo lógica matemática. Questão 1. 1, 3, 5, 7. Qual é o próximo número? 10, 9, 6 ou 11. Então, basicamente é isso. As questões, elas vão trabalhar com raciocínio lógico. Você precisa tentar ler, interpretar o que está sendo disso e buscar a lógica ali para encontrar a resposta correta. Tá certo? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida na hora de realizar a atividade, basta entrar em contato comigo via WhatsApp e eu respondo. Tá certo? Para aqui nossa apresentação. A aula vai para o sistema hoje. Vocês podem responder amanhã, amanhã de tarde, segunda de manhã, segunda de tarde. Fica a critério de vocês, ok? Até a próxima semana lá no Colégio Estadual Getúlio Vargas. Tchau. Quase que eu faço a coisa errada aqui agora. Quase que eu aperto o botão de